cria filho para Deus. Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente vê mãe cuidando do filho como se fosse o marido. Como se fosse o marido. Então, a mulher, ela, como mãe, ela não sabe dividir. Aqui é o filho, aqui é o marido. Então, ela se apega ao filho no lugar do marido. E depois o filho casa, fala, tchau, mãe. Que decepção. E vai ficar o marido lá. Que a Bíblia diz que o casamento é até a semana que vem. A morte. Até a morte. O casamento é até a morte. E as pessoas dizem assim, não, hoje não precisa disso não. Só que, biblicamente, se eu me separo hoje, eu vou desfacelar minha família, não só a minha, mas a família de quem eu coloquei o meu voto lá. Então, é algo muito importante. Então, o que nós temos que entender? A Bíblia diz o seguinte, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sem medo. Sem medo. O pai não vai deixar ninguém na mão. A única coisa que o pai, às vezes, vai liberar coisa que você vai falar, mas eu não mereço. É o papel dele. Nós podemos ir na nossa capital aqui, queridos. Polícia 24 horas guardando quem? O cidadão ou aqueles que estão desesperados? Polícia 24 horas olhando pessoas aqui que nem trabalham, nem nada, só está comercializando algumas coisas e o cidadão está desamparado. Você vê? Isso é cuidar de quem, queridos? Do pai. Às vezes o cidadão, o trabalhador, come um negócio que às vezes ele passa na rua, vê o outro lá comendo e fala, quanto tempo eu não como isso? Isso é o pai cuidando, o pai cuida de tudo. O pai cuida de tudo. Por isso que nós temos que ter uma visão assim, olha, Deus cuida daquele que nem trabalha às vezes. Será que Deus vai me deixar na mão? Não deixa. Ele vai fazer o impossível para te guardar, para te proteger. Então, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, olha que coisa maravilhosa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, visto, ou seja, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Então, aqui Pedro está revelando, olha, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quem é o nosso Pai? Ele já nos deu tudo que nós necessitamos. Tudo. Agora, o que precisa para que as coisas venham acontecer? Ele vai te dar ideias, ele vai te dar força, vigor.